Olá, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal, porque é cedo, ainda é cedo, são 5h40 da manhã. Bom, vamos falar de um assunto que eu acredito que é propício para esse tempo que nós estamos vivendo, que foi dito por Jesus e depois foi sintetizado, e continuado, confirmado pelos apóstolos também. Os apóstolos seguiram o mesmo perfil de Jesus. Bom, e o que nós vamos conversar está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 5 a 14. Qual o título? O lobo, o mercenário e o estranho das ovelhas só querem a lã. Certo? Jesus disse isso em um período em que ele estava justificando, falando aos crentes, principalmente em Israel. Foi difícil para se pregar o evangelho por causa das crenças, Havia grupos religiosos ali, então não foi tão fácil assim para Jesus. Houve cidades, por exemplo, teve cidade que Jesus foi expulso. Ele foi expulso dessa cidade. Olha, o que Jesus falou, ele falou naquele momento que ele estava dizendo que ele era o bom pastor, Ele diz uma coisa, só para ficar claro, para você entender como que Jesus começa a dizer, no versículo 1 do capítulo 10, ele começa assim, no Evangelho de João. Olha o que ele fala. Na verdade, digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, tá bom? Ou no recinto das ovelhas, mas, por outra parte, é ladrão. E eu não tinha colocado aqui o ladrão, É ladrão aquele que não entra pela porta ou no recinto das ovelhas ou no curral das ovelhas, na linguagem que foi apurada, no curral das ovelhas, mas, por outra parte, é ladrão e salteador. Tá? Porém, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, aquele que... O que Jesus estava querendo dizer aqui? Aquele que entra de forma legal, aquele que é respaldado, aquele que é referendado, Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Olha o que ele vai dizendo no versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, O versículo 4 ele diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, na frente. Olha o que Jesus está dizendo. Vai adiante dela e as ovelhas os seguem, porque conhecem a sua voz. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Palavras de Jesus. Outro sim. Olha lá o que ele disse. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Você vê aquela situação, parece que o dito é clareando, talvez eu teria que mudar de foco para não ficar ruim. Mas assim,
mas de modo nenhum seguirão aos estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Você está entendendo? Você viu aquela questão que eles dizem assim, que quando você vai conversar com uma criança, que é ensinada pelos seus pais a não falar com estranho. A criança é orientada, não fale com estranhos. A criança, você vê muito nisso em algumas cenas de algum filme, alguma coisa assim. Ah, papai falou que eu não posso falar com estranho, mas comigo já aconteceu. Já aconteceu algumas vezes de a criança falar assim, de eu falar um bom dia com a criança, ou brincar com a criança dizer assim, mas eu não te conheço. Você está entendendo? Por que a criança disse aquilo? Porque os pais orientaram ela a não falar com estranho. O que é o estranho? Pessoa que eu não conheço. Assim Jesus está dizendo, de modo nenhum seguirão os estranhos. Pessoas que aparecem de repentemente, apresentando uma coisa, não é respaldado, ninguém sabe de onde veio. É isso aí. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele estava dizendo. Aí, olha só. E tornou, pois, Jesus a dizer, de novo, a repetir, outra vez, porque eles não conseguiram entender. Não estou conseguindo te entender aí, mestre. Nós precisamos te entender. Deixa eu virar aqui, a luminosidade aqui está na janela agora. Aí vai mudar o foco da imagem. Aí os discípulos falaram, disseram, não consigo entender. Então os discípulos não entenderam, eles não entenderam o que Jesus estava colocando. Então, Jesus aí explica de novo, ele falou, Jesus tornou dizer novamente, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí ele foi mais direto ao ponto, tá? Por que Jesus em parte dizia certas parábolas? Uma para poder simplificar a compreensão e outra, né? Uma forma de linguagem, porque naquela época em que Jesus estava lá, o que predominava era a filosofia grega. Você não sabia disso, não? Então Jesus chega agora dizendo uma linguagem totalmente diferente, de forma que os simples conseguissem entender o que ele estava dizendo. Então, em muitos pontos, Jesus dizia por parábola. Mas mesmo ele dizendo assim, simplificando as coisas, ele não falou nada demais. Mas ele falou, não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Então, ele falou assim, tudo bem, vamos lá. E tornou por Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Tornou, aí verso 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O verso 10 ele diz, o ladrão não vem senão roubar, que eu não tinha nem colocado o ladrão aqui nessa questão. O ladrão, vou colocar aqui, ladrão. Eu tinha listado aqui. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Certo? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, olha lá, e as deixas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Essa é a função do lobo, né? Jesus falou assim,
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Tá. Qual é a função do ladrão? Matar, roubar e destruir. Acabar com a tua vida. Qual é a função do estranho? O estranho não tem preocupação com nada. O estranho é aquele aventureiro que aparece, você não sabe de onde ele veio, você não sabe quem ele é, você não sabe as suas origens, você não sabe se ele está respaldado por uma convenção de pastores, você não sabe se ele está respaldado por uma igreja, né? Porque ele precisa estar afiliado a uma igreja, ele pode estar aí a bel prazer, né? Ele precisa estar respaldado. O estranho é esse que aparece, é aquele que botou na cabeça assim, foi lá no cartório, registrou um ministério e sai por aí falando, não tem visão, não sabe para onde está indo, não sabe para onde está levando, leva para qualquer lugar. O que lhe importa é o lucro em torno disso. Porque o título dessa palavra é o lobo, o mercenário e o estranho das ovelhas só querem a lã. E qual a função do lobo? Qual é a função do lobo? Está aqui, o lobo no versículo 2, né? Olha a função do mercenário. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. É aquele que só gosta do bom, da gordura que as ovelhas podem produzir. Mas quando vem os problemas, as dissoluções, as dificuldades dos membros, as dificuldades das pessoas, porque os membros, as ovelhas, que é uma palavra tão bonita que nós ouvimos aqui, na vida real, ela tem os seus problemas. Quando se trata de ovelhas, chega nas pessoas que pertencem a um grupo, a uma igreja, ali estão pessoas com problemas financeiros, pessoas endividadas, pessoas com problemas sociais, pessoas com problemas de enfermidades, pessoas com crises de identidade, pessoas com conflitos internos, pessoas que estão vivendo dilemas profundos. E agora, o verdadeiro pastor, ele está ali para cuidar dessas pessoas, orientá-las, ajudá-las, orar por elas, incentivá-las, encorajá-las a continuar a visão, a missão desse pastor. Mas o mercenário? O mercenário, ele joga dos dois lados. O mercenário faz acordo até com o diabo a fim de ter lucro para si, não se importando com o bem-estar das suas ovelhas. A função do mercenário é essa. O mercenário, quando vê o perigo, o lobo aqui é a fera que ataca, é o mal que pode acontecer. Então, quando o mercenário vê vir o lobo, ele foge, porque o mercenário, ele só quer aquilo de bom, a gordura que a ovelha pode produzir. Mas o pastor, não, Jesus falou assim que o bom pastor, ele vai adiante, na frente, encarando os problemas, os desafios. Para isso, Jesus deu um exemplo maior. Ele morreu em morte de cruz para salvar as nossas vidas. Então, quando Jesus ele termina ali as suas instruções aos discípulos, e que ele está nos seus últimos momentos aqui na terra, ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus não disse que eram enfermos, que eles seriam só os crentes. Não, a todos imporão as mãos. Então, a missão do crente real é fazer um novo discípulo. Cada crente, a sua missão é fazer sempre um novo discípulo. E esse novo discípulo, se ele tiver problemas, se tiver dissoluções, tem que levar ao pastor para orientar, para aconselhar,
para orar, impor a mão, a bênção sobre aquela pessoa. Estou falando de pastor. O lobo é aquele que destrói, o lobo é aquele que mata as ovelhas, né? Então, e agora o estranho é aquele que eu já expliquei no vídeo poucos instantes atrás. Ele não está nem aí. Ele só quer usufruir daquilo que a ovelha pode produzir. Mas o que me preocupa é que muitas ovelhas, elas mesmas, estou falando em termos de pessoas, elas mesmas sustentam esse tipo de pessoa. Porque o mercenário vai apresentar um caminho aberto, sem obediência, sem respeito, sem reconhecimento, sem entendimento, despreocupado, sem compromisso, sem responsabilidades, sem todas essas coisas, sem o compromisso com o próximo, o compromisso real com o próximo, com aquele que está sofrendo. Quantos que estão presos agora? Quantos que estão presos? Quantos que estão enfermos? Quantos estão passando problemas conjugais? Quantos estão desempregados? Quantas empresas estão quebrando? E nós, como servos de Deus, devemos fazer o quê? Nos posicionar e clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha cidade, tenha misericórdia das empresas da minha cidade, tenha misericórdia das famílias da minha cidade. Às vezes os mercenários não orientam os seus filhos a fazerem isso. Às vezes o estranho não orienta as ovelhas a fazer isso. Elas ficam dispersas. Olha o que está acontecendo aqui. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então tome cuidado, apenas estou dando uma prévia sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para se debater nos dias atuais, porque aproveitadores tem muito, mas homens comprometidos, aproveitadores tem muitos, mas homens comprometidos com a alma do próximo são poucos. Cuidado, porque é a sua vida que está em jogo, é a tua alma que está em jogo. E se você não estiver atento nisso, você será enganado, induzido, achando que vai estar certo. Daqui a pouco aquele grande dia chega e você não terá mais nenhum momento para poder mudar essa questão. Então pense com cuidado, pense naquilo que te apresentam, pense. Se você está tendo uma proposta de viver uma vida à vontade, sem compromisso com o Criador, você corre um sério risco de perder o céu, de perder a sua salvação. Quer entender o que acontece? Quer entender qual é o real papel do cristão? Está aqui dentro. Procure orientação com o seu pastor, para te orientar certo. Estou falando de pastor, não estou falando de mercenário, do estranho, nem do lobo e nem do ladrão. Estou falando do pastor que tem compromisso com a sua ovelha. Que esta palavra ajude de alguma forma, que traga algum entendimento, espero que traga entendimento naquilo que eu quis propor. Não é uma coisa própria minha, está escrito aqui, João capítulo 10, lê com calma, entenda, pesquise e Deus vai te abençoando. Daqui a pouco a gente volta. Deus abençoe a tua vida.